Quando o sol começou a nascer em novembro de 1944, o cabo Antônio Ribeiro sentiu o frio da manhã penetrar em seus ossos. Ele encostou a baioneta artesanal, forjada por um ferreiro local com aço reaproveitado, contra o fuzil, observando a paisagem devastada de Massarosa, na Toscana. Aquelas horas de espera estavam carregadas de tensão. A expectativa de um combate iminente pairava no ar. O que deveria ser um momento de alívio estava imerso em um ceticismo profundo. A lâmina curta, mais larga do que as baionetas importadas, prometia agilidade. Mas ele ainda não sabia que esse simples artefato custara apenas 18 raios e que, em breve, se tornaria a chave para salvar vidas. Meses antes, em agosto de 1944, a Força Expedicionária Brasileira, EFEB, desembarcou na Itália, ansiosa para contribuir na luta contra o Eixo. O clima entre os soldados era de entusiasmo misturado a uma insegurança palpável. Os homens haviam sido treinados com equipamentos modernos e importados, incluindo as baionetas que eram longas e pesadas, pensadas mais para desfiles do que para a realidade feroz do combate. Antônio, um jovem de origem humilde do interior, estava entre aqueles que sonhavam com a glória da guerra enquanto se preparava para o que parecia uma missão impossível. A patrulha do Cabo Ribeiro sempre se destacava, mas não por causa de equipamentos sofisticados. Durante os primeiros confrontos, Antônio viu seus companheiros lutarem com as baionetas tradicionais, enfrentando o terreno acidentado e os espaços apertados das trincheiras. Em uma dessas missões, um soldado vizinho ficou preso ao tentar lutar em um espaço estreito. O pânico se espalhou, a situação se tornava cada vez mais crítica e a frustração crescia com as limitações dos armamentos que possuíam. As tentativas de comunicação com o comando foram em vão. O peso da responsabilidade pesava em seus ombros, mas não havia como mudar a situação. Em meio a essa tensão, um encontro casual com um ferreiro local mudaria tudo. Durante uma folga, Antônio conversou com o homem, que lhe mostrou uma baioneta mais curta, com lâmina larga, ideal para o combate em valas estreitas. O ferreiro explicou que utilizava aço reaproveitado, um material que poderia ser moldado de forma mais eficiente para as necessidades dos soldados. A simples funcionalidade da arma se destacou para Antônio. Ele sabia que essa seria a solução para os problemas enfrentados por sua patrulha. O dia do primeiro teste chegou. A patrulha de Antônio, armada com as novas baionetas, foi enviada para uma missão noturna. O frio da noite e a expectativa carregavam um peso diferente. O grupo avançou com cautela, cada passo meticulosamente planejado, e logo se viu em meio a uma emboscada inimiga. O combate corpo a corpo explodiu em uma combinação de gritos e o som abafado do metal encontrando tecido. As baionetas artesanais cumpriram seu papel com eficácia, permitindo que o grupo se movesse rapidamente em um espaço que antes parecia um labirinto de morte. Quando retornaram, sem baixas, a euforia tomou conta. O sargento da patrulha, visivelmente impressionado, anotou em seu diário: "O simples vence o bonito." Aquela frase ecoou entre os soldados, uma afirmação que transcendeu o orgulho das armas importadas. A eficiência das baionetas artesanais foi um divisor de águas, marcando o início de uma nova era para a unidade de Antônio, que agora se tornava um exemplo de adaptação e inovação em um cenário de guerra caótico. Meses antes do tenso amanhecer em Massarosa, em agosto de 1944, a Força Expedicionária Brasileira, FIEB, desembarcou na Itália, cheia de expectativa para combater as forças do Eixo. O clima era de entusiasmo entre os soldados, mas rapidamente se transformou em incerteza. Antônio Ribeiro, um jovem cabo de origem humilde, sentia-se parte de um propósito maior, ao lado de homens que, como ele, deixaram suas vidas para trás.
No entanto, a realidade cruel da guerra logo se mostraria diferente da imagem heróica que todos alimentavam. Durante o treinamento, os soldados foram apresentados a equipamentos modernos, mas as baionetas longas e pesadas que receberam, projetadas para combates teóricos, mostraram-se inadequadas em campos de batalha reais, especialmente nas trincheiras estreitas da Itália. Antônio observava seus companheiros lutarem, frustrados com as limitações de suas armas. Em um primeiro confronto, um soldado ficou preso em uma vala apertada, causando pânico entre os demais. A comunicação com o comando falhou e a ineficácia dos armamentos se fez evidente, fazendo Antônio sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros. As conversas noturnas entre os soldados revelavam um crescente desânimo à medida que os desafios se acumulavam. Mas tudo mudaria durante uma folga em um vilarejo, quando Antônio teve um encontro que se tornaria crucial. Um ferreiro local, percebendo a preocupação do jovem soldado, aproximou-se e começou a conversar. Ao ouvir sobre as dificuldades enfrentadas, o ferreiro apresentou a Antônio uma baioneta forjada por ele. A arma era mais curta e tinha uma lâmina larga, ideal para combates em espaços confinados. Ele explicou que utilizava aço reaproveitado, moldando a arma para atender às necessidades dos soldados. Antônio sentiu que aquela baioneta poderia representar uma solução para os problemas enfrentados por sua patrulha. Ao retornar, decidido a compartilhar a ideia com seus superiores, ele trouxe a esperança de que uma inovação simples poderia fazer a diferença. O teste das novas baionetas não demorou a chegar. Armados com as ferramentas forjadas pelo ferreiro, a patrulha de Antônio se preparou para uma missão noturna. No frio da noite, a tensão era palpável. Ao se depararem com uma emboscada inimiga, o combate corpo a corpo começou, e as baionetas artesanais provaram seu valor. A eficácia das armas permitiu que os soldados se movessem rapidamente, transformando o que parecia um labirinto mortal em uma luta pela sobrevivência. Retornar sem baixas foi um marco para a patrulha. A euforia tomou conta do grupo e as palavras do sargento ecoaram. O simples vence o bonito. Essa frase se tornou um mantra entre os soldados, simbolizando a superação das dificuldades e a eficácia da adaptação. Antônio percebeu que, em meio à brutalidade da guerra, a verdadeira força estava na união e na capacidade de reinventar-se, aprendendo com os erros e ajustando-se às novas circunstâncias. Essa descoberta não apenas mudaria o destino de sua patrulha, mas também se tornaria uma lição vital ao longo de sua jornada. A noite estava silenciosa, mas a tensão era palpável. O frio cortante de novembro envolvia a patrulha de Antônio Ribeiro, que se preparava para mais uma missão. O céu, tingido de um azul profundo, refletia a ansiedade que permeava o grupo. A baioneta artesanal, agora um símbolo de esperança e eficácia, refletia a luz da lua, enquanto Antônio a segurava com firmeza. Ele podia sentir seu coração acelerado, não apenas pela expectativa do combate, mas pela responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Cada homem ao seu redor confiava nas decisões que tomaria. Quando o sargento deu a ordem para avançar, a patrulha se moveu em silêncio, como sombras entre as árvores e a vegetação rasteira. O cheiro da terra molhada misturava-se ao aroma da fumaça distante, e os sons das folhas sob os pés criavam uma sinfonia de expectativa. Antônio estava atento a tudo, seus sentidos aguçados pela experiência adquirida nas missões anteriores. Ele sabia que a qualquer momento poderia encontrar inimigos e a adrenalina corria em suas veias. A emboscada, quando chegou, foi brutal. Gritos e o som de tiros ecoaram na escuridão, quebrando o silêncio que envolvia a missão.
O coração de Antônio disparou. O caos irrompeu enquanto os soldados lutavam para manter a calma em meio ao pânico. Ele se moveu rapidamente, utilizando a baioneta para se defender e atacar. A lâmina curta e larga, forjada pelo ferreiro local, proporcionava agilidade, permitindo que ele se esquivasse e atacasse com precisão. Antônio percebeu que, ao contrário de suas experiências anteriores, a patrulha estava se saindo bem. Os homens estavam unidos, trabalhando em equipe, e a eficácia das baionetas artesanais se tornava evidente. As armas que antes eram vistas como meras ferramentas, agora se mostravam essenciais para a sobrevivência. A luta era intensa, e cada golpe contava. Antônio viu um de seus amigos ser ferido, e a dor atravessou seu coração, mas ele sabia que não podia hesitar. A adrenalina o empurrava para frente, e ele continuava a lutar, determinado a proteger seus companheiros. A batalha durou o que pareceram horas, mas, em um instante, o inimigo começou a recuar. A patrulha, com suas baionetas em mãos, havia provado que a adaptação e o engenho poderiam superar a força bruta. Quando o último inimigo se afastou, um silêncio tenso tomou conta do campo de batalha. Antônio, ofegante e suado, olhou ao redor. Havia feridos, mas eles estavam vivos. A vitória era amarga, mas o sentimento de conquista era palpável. O sargento, ainda recuperando o fôlego, olhou para Antônio e disse: "Você não apenas salvou a sua vida, mas a vida de todos nós." Essa frase ressoou em sua mente, enquanto ele observava seus companheiros, muitos deles com ferimentos, mas todos com olhares de gratidão. O simples se tornara extraordinário. A baioneta artesanal não era apenas uma arma, tornara-se um símbolo de resiliência, de improvisação e de esperança em tempos sombrios. Enquanto a patrulha retornava, carregando os feridos com um sentido renovado de propósito, Antônio refletiu sobre o que havia aprendido. Ele percebeu que o espírito humano é capaz de se adaptar, de criar soluções em meio ao caos, e que a verdadeira força não reside apenas na habilidade de vencer, mas na capacidade de permanecer unido frente aos desafios. Essa noção ecoou em sua mente. Ele soube que, independentemente do que o futuro reservava, estavam prontos para enfrentar juntos o que viesse. Enquanto observava os companheiros se recuperando das feridas e celebrando uma vitória que parecia ao mesmo tempo amarga e doce, Antônio Ribeiro começou a pensar sobre o que aquela noite significava para a patrulha e para ele mesmo. A sensação de alívio e triunfo misturava-se com a dor das perdas, e a frase do sargento: "Você não apenas salvou a sua vida, mas a vida de todos nós", ecoava em sua mente. A cada passo rumo ao acampamento, ele ponderava sobre as implicações daquela experiência. O que havia acontecido na batalha não foi apenas uma luta física. Foi uma demonstração clara de que a adaptação e a inovação eram essenciais para a sobrevivência. As baionetas artesanais, que inicialmente pareciam meros instrumentos de combate, transformaram-se em símbolos de resistência e criatividade. Antônio se lembrou do ferreiro que as havia forjado, um homem que, com habilidade e conhecimento, proporcionou uma solução que mudou o curso da batalha. Aquela simples arma, que custara apenas 18 reais, agora representava algo muito maior: a força do engenho humano em tempos de crise. Enquanto caminhava sob a luz da lua, Antônio começou a visualizar o impacto que a experiência poderia ter na formação de novos soldados. Ele se lembrou das dificuldades enfrentadas por seus companheiros e como muitos deles lidavam com a frustração de lutar com equipamentos inadequados. A concepção de que a verdadeira vitória não está apenas na força bruta, mas na capacidade de se adaptar e inovar, tornou-se uma lição vital em sua mente. Ele sabia que essa mensagem precisava ser compartilhada com outros soldados que poderiam beneficiar-se da experiência acumulada pela patrulha.
No acampamento, a atmosfera era de camaradagem e alívio, mas também de reflexão. Antônio sentou-se em volta da fogueira com seus companheiros e as conversas começaram a surgir. Os homens trocavam histórias, risos e lembranças do que havia ocorrido na noite anterior. Antônio decidiu compartilhar sua visão. O que aprendemos hoje é que não precisamos depender apenas do que nos é fornecido. Às vezes, a solução vem de onde menos se espera. Ele falou sobre o ferreiro e a importância de buscar alternativas que se adaptassem à realidade da guerra. As reações foram variadas. Alguns soldados concordaram, outros foram céticos, mas a ideia de que a criatividade poderia ser uma arma tão poderosa quanto qualquer fuzil começou a tomar forma. A conversa fluiu, e logo muitos começaram a lembrar de momentos em que improvisaram soluções em situações adversas. Essa troca de ideias e experiências deixou claro que a força da patrulha não estava apenas nas armas, mas na união e na capacidade de pensar fora da caixa. Com o passar das noites, a ideia de adaptar equipamentos e desenvolver novas táticas se espalhou. Antônio se tornou um catalisador para essa mudança, incentivando seus companheiros a buscar soluções criativas. A patrulha começou a testar novas formas de combate, inspirada pelo engenho do ferreiro. As baionetas artesanais não foram apenas uma vitória naquela missão. Tornaram-se o ponto de partida para um novo modo de enfrentar os desafios do campo de batalha. Antônio refletiu sobre como essa mudança impactaria o futuro da FEB. Ele viu a possibilidade de que outros soldados, ao adotarem essa mentalidade de adaptação e inovação, poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo de incertezas. A ideia de que a verdadeira força não reside apenas em armamentos sofisticados, mas na sabedoria de se adaptar e trabalhar em equipe, estava finalmente se enraizando na mente de seus colegas. Essa transformação seria um legado que ele esperava que perdurasse, muito além da guerra em si. Nos dias que se seguiram à batalha, a patrulha de Antônio Ribeiro tornou-se um exemplo a ser seguido dentro da Força Expedicionária Brasileira. As histórias sobre as baionetas artesanais começaram a circular entre as unidades, atraindo a atenção de outros soldados que desejavam aprender com a experiência deles. A conversa em torno da fogueira, após a missão, não se limitava apenas ao sucesso da batalha, mas também à importância de se adaptar e inovar em tempos de crise. Antônio tornou-se um porta-voz dessa nova mentalidade, promovendo um espírito de colaboração. Certa noite, enquanto a patrulha se preparava para mais um dia na linha de frente, um grupo de soldados de uma unidade vizinha se aproximou hesitante. Eles tinham ouvido falar sobre as baionetas de Antônio e sua patrulha e estavam interessados em saber mais. Antônio e seus companheiros não hesitaram em compartilhar suas experiências. Contaram sobre o ferreiro que havia forjado as armas e como sua simplicidade e eficácia mudaram o curso de suas missões. O diálogo fluiu naturalmente e logo eles estavam discutindo estratégias e táticas. Um dos soldados, chamado Carlos, perguntou a Antônio: "Você acha que poderíamos fazer algo semelhante com nossos fuzis? Os nossos não estão funcionando bem em combate." Antônio sorriu, reconhecendo a centelha de curiosidade e inovação naqueles que o ouviam. "Claro, se pudermos adaptar nossas armas e encontrar maneiras de torná-las mais eficazes, estaremos um passo à frente. A guerra não é apenas sobre armamentos, é sobre como cada um de nós usa o que tem à sua disposição." Com essa nova motivação, um pequeno grupo surgiu, formado por soldados das duas patrulhas, reunindo-se para trabalhar em soluções criativas. Antônio passou a ser um mentor, incentivando-os a pensar fora da caixa. Juntos, começaram a improvisar acessórios que tornassem os fuzis mais manobráveis e eficazes em combate.
o ferreiro local foi novamente visitado, e ele ficou satisfeito em ver o entusiasmo dos soldados. Suas ideias e experiências foram recebidas com respeito e admiração. Enquanto isso, no acampamento, a camaradagem crescia. As noites eram preenchidas com risadas e discussões sobre táticas de combate, mas também momentos de vulnerabilidade, onde os soldados compartilhavam seus medos e esperanças. Antônio percebeu que a verdadeira força de sua patrulha não estava apenas nas baionetas, mas na confiança que cresceram uns nos outros. A solidariedade transformou-se em um elemento essencial do moral das tropas, e ele estava orgulhoso de fazer parte disso. Uma nova missão estava se aproximando, e a patrulha de Antônio estava mais preparada do que nunca. As ideias geradas nas noites anteriores e a colaboração com a outra unidade resultaram em uma nova abordagem para o combate. Agora, não era apenas sobre sobreviver, era sobre lutar com inteligência e criatividade. O dia da missão chegou, e com ele uma sensação de camaradagem e determinação. Quando a patrulha avançou para a linha de frente, Antônio sentiu um peso diferente em seus ombros, um sentimento de responsabilidade não apenas por sua vida, mas pela vida de todos ao seu redor. Ele sabia que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse, armados não apenas com as baionetas, mas com um novo espírito de unidade e inovação. O combate se tornaria mais do que um mero ato de força, tornara-se uma dança de estratégia, onde cada passo contava. Na próxima emboscada, os soldados atuaram como um só corpo, e a eficácia de suas adaptações ficou evidente. Os gritos de batalha e o som de metal contra metal ecoaram. Mas Antônio sentiu que naquela luta eles não eram apenas soldados, mas uma equipe unificada, movendo-se em sincronia. As lições aprendidas e as experiências compartilhadas os moldaram, e a vitória tornou-se não apenas um resultado desejado, mas uma certeza que eles construíram juntos. Com o passar das semanas, a euforia gerada pelos sucessos da patrulha de Antônio Ribeiro foi substituída por uma nova realidade. Embora as vitórias tivessem promovido um forte espírito de camaradagem, também surgiram tensões entre as unidades. A patrulha de Antônio, que se destacava pela adaptação e inovação, era vista por alguns como uma anomalia que desafiava a ordem tradicional. Certa noite, durante uma reunião, um comandante de uma unidade vizinha expressou preocupações sobre a abordagem improvisada da patrulha. Estamos perdendo soldados. Precisamos de disciplina e estratégia, não de invenções sem precedentes. Suas palavras provocaram um clima tenso. Antônio interveio, enfatizando que a guerra exigia flexibilidade e que suas inovações demonstravam resultados. O olhar do comandante era cético, e vozes de discordância começaram a surgir, criando um debate acalorado que ameaçava a unidade recém-formada. As dificuldades logísticas também se tornaram evidentes, com a escassez de suprimentos exacerbando a frustração entre os soldados. A comunicação falha com o comando deixava todos confusos, e a moral começava a se fragilizar. Antônio percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra o inimigo, mas também contra as barreiras internas que se formavam. Em um momento de introspecção, ele decidiu agir. Convocou uma reunião improvisada com sua patrulha e outros soldados dispostos a ouvir. Se não formos unidos, não importará quão inovadores sejamos, afirmou. Ele sugeriu que deveriam aprender uns com os outros, em vez de se dividirem. A ideia de realizar um dia de treinamento conjunto, onde as duas patrulhas pudessem compartilhar táticas e experiências, começou a tomar forma. O evento foi marcado, e apesar das hesitações, a colaboração se mostrou valiosa. Soldados de diferentes formações se reuniram, trabalhando em conjunto para trocar conhecimentos. As tensões começaram a se dissipar, dando lugar a um clima de camaradagem renovada. Naquele dia de treinamento,
A interação entre os soldados revelou que as baionetas artesanais de Antônio poderiam coexistir com as táticas tradicionais. O reconhecimento de que a guerra era um esforço coletivo e não uma luta solitária começou a restaurar a moral das tropas. Antônio percebeu que, em meio às adversidades, havia sempre espaço para o entendimento. A colaboração não apenas salvava vidas, mas também construía um futuro mais promissor para todos os envolvidos. A unidade que surgia não era apenas uma vitória sobre os desafios da guerra, mas um legado de esperança e camaradagem que transformaria a experiência militar de todos. Nos dias que se seguiram ao treinamento conjunto, o clima entre as unidades começou a mudar. A colaboração havia criado laços entre os soldados, e a noção de que a verdadeira força residia na união se espalhou rapidamente. Antônio Ribeiro tornou-se um símbolo dessa nova mentalidade, e sua patrulha, antes vista como uma exceção, agora era admirada por sua capacidade de adaptação. As baionetas artesanais passaram a ser um orgulho compartilhado e muitos soldados começaram a experimentá-las em combate. Entretanto, a realidade da guerra continuava a exigir sacrifícios. Durante uma missão crítica, a patrulha de Antônio se deparou com uma emboscada inimiga feroz. O terreno era difícil e a falta de suprimentos se tornava evidente. Quando os tiros começaram a ecoar, a tensão que antes unia as tropas rapidamente se transformou em desespero. Antônio sabia que precisava colocar em prática o que havia aprendido sobre trabalho em equipe e adaptabilidade. Com um grito, ele orientou os soldados a se espalharem, buscando cobertura e coordenando ataques em grupo. Apesar da pressão, a confiança adquirida durante os treinamentos começou a fazer a diferença. A batalha foi intensa, com sons de disparos e gritos preenchendo o ar. Antônio se movia entre seus homens, oferecendo apoio e encorajamento, mas viu um de seus amigos, Carlos, cair sob o fogo inimigo. Em um momento crítico, Antônio pediu ajuda a 2 soldados e juntos arriscaram-se para resgatar o ferido. O esforço colaborativo não só salvou Carlos, mas também se tornou um exemplo do poder do coletivo. No entanto, a luta ainda não havia terminado. Apesar de suas vitórias emocionais, a batalha física continuava a desgastar os soldados. Antônio, reconhecendo a exaustão e a necessidade de manter a moral elevada, reuniu os soldados ao seu redor. Ele falou com fervor: "Lutamos não apenas por nós, mas por todos ao nosso lado. O que fazemos aqui ressoará além deste campo de batalha. Juntos somos invencíveis." Suas palavras reacenderam a determinação dos soldados, que com um grito unificado avançaram contra o inimigo. A estratégia de adaptação ao terreno, combinada com a coragem renovada, permitiu que a patrulha recuperasse o controle da situação. Quando a poeira finalmente assentou, haviam repelido o ataque, mas não sem custos. Vários homens estavam feridos, e Carlos, apesar de ter sido resgatado, estava em estado crítico. O peso das perdas se fez sentir, mas a sensação de que haviam lutado juntos trouxe um brilho de esperança. Enquanto se preparavam para voltar ao acampamento, Antônio refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A guerra ainda apresentava desafios, mas a mentalidade cultivada, adaptabilidade, união e solidariedade era um legado que perduraria. O espírito humano se levantava em meio à adversidade, e a verdadeira vitória estava não apenas em conquistar terreno, mas em fortalecer os laços que os uniam como soldados e amigos.